Ora, eu gostaria de lhe perguntar, hoje eu quero falar, normalmente eu falo aqui pensando em dois grupos de pessoas. Eu penso naqueles que ainda não têm um relacionamento com Deus, não conhecem a Deus, não têm vivido uma vida necessariamente em obediência à palavra de Deus. E eu também penso naqueles que sim, que já. Mas hoje eu quero me dirigir especialmente a você, ao segundo grupo. Você que diz que crê em Jesus, você que acredita viver uma vida pautada na palavra dele. A minha pergunta para você é a seguinte: o quanto você suportaria por Jesus, pela sua fé nele? O quanto você suportaria? Isso é uma pergunta muito pertinente, porque quando nós olhamos a fé cristã, olhando o autor desta fé, que é o próprio Senhor Jesus, o autor e consumador dela, nós vemos que ele suportou tudo até a morte e morte de cruz. Inclusive está escrito lá que ele é autor e consumador da fé, dessa fé que você provavelmente recebeu, eu recebi. Ele, pela alegria que lhe estava proposta, quer dizer, olhando para o resultado do sacrifício, o resultado depois da cruz, ele suportou a cruz. Suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Quer dizer, o autor da nossa fé, essa fé que você diz que tem nele, ele foi o primeiro a suportar tudo até a cruz por causa da alegria que lhe estava proposta. A alegria era a minha e a sua salvação. Então, por isso ele suportou tudo, tudo. Ele suportou injúrias, humilhações, ele suportou não usar do poder que ele tinha, né? Não tirar vantagem do poder que ele tinha, mas se sujeitar às limitações de homem, a forma que ele assumiu quando esteve aqui. Você imagina quantas vezes, eu pergunto a você, só uma perguntinha, não responda em voz alta não, se alguém estiver do lado, talvez fique meio constrangido para você, constrangedor. Mas quantas vezes você já sentiu vontade de estalar os dedos assim? Se você pudesse estalar os dedos assim e fazer alguém desaparecer, você já teria usado esse poder. Não minta. Vou repetir. Se você tivesse o poder de estalar os dedos e fazer alguém desaparecer, simplesmente desaparecer, sem maldade, sem violência, sem sangue derramado, nada. Só se você fizesse assim, ó, puf, e a pessoa desapareceria. Você já teria usado esse poder alguma vez na vida? Pois é. Jesus tinha esse poder. Ele tinha esse poder, mas ele não usou. Ele suportou todas as afrontas. Ele suportou tudo e até a cruz por causa da alegria que lhe estava proposta. Ele suportou tudo, tudo. Então ele deu um exemplo. Quando ele nos chama para suportar, também carregar a nossa cruz, ele não está pedindo algo impossível. E nem fazer o que ele fez necessariamente, porque ninguém vai conseguir fazer as coisas como ele fez. Mas tirar exemplo, tirar inspiração do que ele fez e suportar. Suportar as afrontas, suportar as lutas, as negações da própria vontade, suportar os seus caprichos, não é? Ou seja, resistir os seus caprichos e abrir mão deles por causa dessa fé, suportar perseguições, calúnias, fake news, suportar algum tipo de sofrimento que, comparado ao que ele passou e suportou, não é nada. Honestamente, o que é que você tem suportado
pela sua fé em Jesus? O que é que você tem suportado? Nos dias de hoje, salvo aqueles cristãos que estão vivendo em países que são radicalmente contrários à fé cristã, e eles existem, países onde a religião não é o cristianismo, a religião oficial ou principal não é o cristianismo, muitas vezes esses cristãos sofrem perseguição, são mortos, são assassinados, são queimados. Isso acontece na Nigéria, isso acontece em outros países da África, isso acontece na Ásia. Nós temos visto, nós temos conhecimento disso. Mas a maioria dos que me ouvem aqui sofrem. O cristão sofre no Brasil? Sofre. O cristão sofre. O cristão é discriminado? É. Ninguém fala. Ninguém fala. Aqueles que levantam bandeiras contra a discriminação e preconceito não defendem a bandeira da fé cristã, que é tão perseguida e discriminada neste país, inclusive pelos órgãos principais, aqueles jornais, aqueles veículos de comunicação, aquelas emissoras que levantam as bandeiras do amor, da diversidade, do respeito ao próximo, etc., são os primeiros a atingir a nós com as suas pedras, com as suas fake news. Quer dizer, há uma hipocrisia, há um ataque orquestrado, velado, há um ódio velado, há um ódio do bem, não é? Há um ódio do bem. Você já ouviu falar do ódio do bem? Ódio do bem é aquele ódio que as pessoas têm carta branca para exercer, para sentir. Não, eu posso odiar isso aqui é bonito até odiar esse grupo de pessoas aqui. Então existe muito isso, e os cristãos aqui, especialmente os evangélicos no nosso país, são alvo deste ódio do bem. Mas, honestamente, isso aí, comparado ao que Jesus sofreu, que os cristãos primitivos sofreram, não é nada. Então a grande pergunta é, voltando, o que você é capaz de suportar pela sua fé cristã? O que você suporta? O que eu tenho visto, infelizmente, é que muitos que professam a fé, quando chega o momento de suportar alguma coisa, por mínima que seja, por esta fé, quando são contrariados, quando alguma coisa sai do seu gosto, são os primeiros a gemer, a sair da igreja, sair da fé, sair daquela vida que ele achava que tinha com Deus e começar a reclamar, começar a pleitear, por que foi isso, por que foi aquilo, etc, etc. E desiste. Quantos desistem da fé cristã por um namorado, por uma namorada? Quantos desistem da fé cristã porque, eu vi muita hipocrisia na igreja? Mas Jesus também. Jesus viu muito. Ele suportou a hipocrisia, né? Ele teve de suportar a hipocrisia, condenou a hipocrisia, mas ele não deixou de fazer o trabalho dele. Havia hipocrisia na igreja primitiva também, havia escândalos na igreja primitiva também, escândalos assim absurdos, e a Bíblia não esconde não, está tudo lá. É porque os cristãos de hoje parece que só leem a Bíblia para pegar frases de efeito que parecem boas numa camiseta, parecem boas no para-choque ou num quadro para colocar na parede. Parece que só leem a Bíblia para as frases bonitas. Tudo posso naquele que me fortalece. Ainda tira de contexto, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Né? Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Gostam dos versículos motivadores que contêm promessas maravilhosas na Bíblia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, e etc. Caiam-me ao teu lado, 10.000 ao teu direito. Essas frases eles gostam. Mas as frases que falam da fé que suporta tudo até a morte, eles não gostam dessas palavras. Eles passam rápido, eles não têm muito interesse nessas palavras. Então é por isso que quando alguma coisa os contraria, eles jogam a cruz para lá e manifestam o que realmente está dentro deles. Então pergunte-se, todos nós, eu tenho que perguntar a mim mesmo, eu não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém, não. Essa pergunta que eu faço a você, eu faço a mim mesmo com temor e tremor. O quanto eu, você, nós que nos chamamos cristãos,
temos suportado e temos disposição para suportar por esta fé que nós dizemos que temos. Para honrar, digamos, não as calças, mas honrar a Bíblia que carregamos. Quanto nós temos suportado? Quanto nós temos disposição para suportar? Pense nessa pergunta, porque se você não está disposto a suportar até a morte pela sua fé, então sinto muito em lhe dizer que a sua fé não é fé. É apenas uma mera ilusão, uma religiosidade. É como uma arma descarregada, que quando você precisar e puxar o gatilho, não vai sair nada. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!